Temos aqui o João Capana, que é um grande amigo, um grande parceiro e é o presidente de um dos principais sindicatos do interior aqui do estado de São Paulo, que é o Sindicato de Asseio e Conservação. O que é isso? As pessoas que trabalham na limpeza, né? Os varredores de rua, quem cuida, né, da nossa cidade. Você imagina, e a gente já viveu isso, né, historicamente em Ribeirão Preto, crise do lixo. Você imagina quando o lixo fica na porta da casa da pessoa 2, 3 dias. Não é uma situação insuportável, Nossa, Rocha? pelo amor. Então a gente tem que dar valor e muito nesses trabalhadores. E o João Capana é o presidente do sindicato dessa categoria. João, fiz questão de chamá-lo aqui no microfone da Jovem Pan News, colocar o nosso microfone à disposição de todos os trabalhadores. Você sabe que a gente tem uma luta junto por todas essas pessoas, por todas essas famílias. E é uma honra muito grande tê-lo aqui no programa, viu? Eu que agradeço pelo convite, prazer conhecê-lo, Rocha. Prazer é todo meu, presidente. Você já pendeu para que lado aqui? Comercial ou Botafogo? Eu sei que você é de São Paulo. Rapaz, a primeira coisa que eu cheguei em Ribeirão foi ganhar uma camisa do Bafo. Então já tocou o coração. Foi. Então já complicou, né? Então, vai ter transmissão dos jogos do Bafo aqui, né, Rocha? Opa! Beleza. Não, maravilhosa. É muito bom a Jovem Pan ter chegado em Ribeirão e ter chego com você, né, Lincoln? Que é um cara adorado na cidade aí, respeitado. E agradecer por abrir o microfone, como sempre você fez, para os trabalhadores, né? Os trabalhadores que são pessoas simples, né? Atividades simples, mas são muito importantes para a cidade. Precisam ter visibilidade, né? Os trabalhadores da limpeza pública, da limpeza hospitalar em geral, não é todos os ambientes, a imprensa principalmente, que abre o microfone para os trabalhadores. E você sempre fez isso, sempre ajudou, né? Sempre olhou para essa categoria, isso é muito importante. Sem dúvida, eu acho que eu já disse inúmeras vezes aqui hoje, inclusive, que o microfone de uma emissora, no caso aqui a Jovem Pan News, é um instrumento de transformação social, é um instrumento de questionamento, é um instrumento que tem que agregar, que tem que ser usado para melhorar a condição de uma cidade, a condição de uma família, a condição de cada trabalhador, né? E são pessoas, em sua maioria, presidente, pessoas simples, que precisam, de fato, de uma orientação, de alguém brigando por seus direitos, né? Num momento tão confuso que a gente vive, né? A gente vê aí, Brasil afora, a crise se instalando em alguns sindicatos que se comportaram mal, como essa situação aí dos aposentados do INSS, mas a gente tem que saber diferenciar cada situação, né? Cada entidade que briga de fato pelos trabalhadores, né, presidente? Sem dúvida. Quando acontece coisas desse tipo, como essa fraude, né, como esse roubo do INSS, o nome de todos os sindicatos, dos sindicalistas, acaba sendo achincalhado, acaba indo para a lama, mas existem situações que os sindicatos são muito importantes para os trabalhadores. Eu falo no caso do CIEMACO aqui de Ribeirão Preto, que nós temos uma estrutura maravilhosa, temos cuidado com os direitos dos trabalhadores. Então, é importante para quem está ouvindo que veja o sindicato de uma outra maneira também. Sem dúvida. Nós somos um ator social importante, não só na cidade, mas no país. Então, não pode pegar esses maus exemplos aí e colocar todo mundo na mesma vala, né? Exatamente. E o CIEMACO em Ribeirão Preto tem sede própria, Rocha. Olha. Tem sede própria aqui na Vila Tibério, né? Sim. Presidente, vizinho a gente aqui, e tem uma estrutura enorme. E quando a gente fala em brigar pelo direito das pessoas, eu tenho um orgulho muito grande. E a gente sempre conta isso, né, presidente? Nunca é demais falar, porque foi uma reconquista de direitos. Em plena pandemia, a prefeitura, à época dirigida pelo prefeito Antônio Duarte Nogueira, demitiu garis em plena pandemia, presidente. Absurdo, né? Uma coisa, né, contraditória, desumana até, porque são pessoas simples e são as pessoas que tiram o lixo da porta da nossa casa, que varrem as avenidas, que varrem as ruas, e essas pessoas ficaram na rua naquele momento de tamanha dificuldade. Numa briga, né, o presidente, que a gente juntou forças, a gente conseguiu fazer com que todas essas pessoas fossem recontratadas, não é mesmo? Sem dúvida. Sua ajuda à época, Lincoln, enquanto vereador, enquanto radialista, né, enquanto imprensa também ajudou bastante, porque nós trouxemos uma visibilidade, né? Podemos mostrar para a população que os trabalhadores que não pararam de trabalhar na pandemia em nenhum momento estavam sendo prejudicados, e a gente conseguiu que eles fossem recontratados. Exatamente. Então, isso foi
muito, muito importante. E você pode ter certeza que os trabalhadores têm essa memória, têm essa lembrança. E nós vamos divulgar que agora é a Jovem Pan News, onde está o Lincoln. Jovem Pan News, Ribeirão, Jovem Pan Notícias. Olha isso. Presidente, muito obrigado, viu, por sua visita. O microfone da Jovem Pan News está à disposição, tá bom? Do Ciemaco. Aliás, ô Rochinha, oi. Você reclama quando vai varrer a sala de casa lá, hein? Dá uma reclamadinha básica? Vou falar um negócio pior para você. Jogador de futebol que ganha 500 mil reais diz que está sem motivação. É mesmo? E os meninos que limpam as ruas de Ribeirão Preto, correm atrás do caminhão de lixo. Esses não precisam de motivação. Jogador que ganha 400 mil precisa ter motivação para jogar? Vou te falar. Você acha, presidente? A gente que reclama, motivação? A gente que reclama de varrer a sala de casa, eu vou fazer uma pergunta aqui para o presidente. Quantos quilômetros quadrados um varredor de rua atua, trabalha, varre todos os dias? Cerca de 2 quilômetros quadrados. Você imagina, Rocha, a importância desses trabalhadores. Eles varrem 2 quilômetros quadrados por dia, a gente reclama de varrer. E faz um bom serviço, porque os meus convidados, quando vêm para Ribeirão, parente, falam sempre que Ribeirão Preto é uma cidade limpa, que tem as ruas limpas. O serviço de limpeza urbana de Ribeirão Preto é um dos mais bem avaliados das cidades aí. Isso aí. Quando você pergunta para os munícipes, né? Um serviço que é referência à limpeza urbana de Ribeirão Preto sempre é lembrada. O município precisa colaborar um pouco mais. Agora, recentemente, numa enchente do Pardo, numa imagem só tinham 5 sofás. A população precisa colaborar, né? Não, realmente tem muito descarte irregular, né? Tem pontos viciados, né, que a gente chama, que as pessoas descartam de qualquer maneira. Então, além de emporcalhar a cidade, também expõe os trabalhadores a risco ali, né? Porque muitas vezes descarta ali vidro quebrado, perfuro cortante, coisas que podem machucar os trabalhadores. É isso. Então, parabéns pelo trabalho, presidente. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado. Estamos à disposição aqui na Jovem Pan News. Eu que agradeço aí. Um abraço, Rocha. Obrigado.